É uma alegria muito grande a gente poder reunir esses minutinhos, pedido pela Casa da Acolhida, uma oportunidade benéfica, né? E aí a gente escolheu como assunto, nesses 10 minutinhos, para a gente poder falar sobre a providência divina, né? Dizendo que nada está fora da providência divina. Às vezes a gente tem a sensação de estar se sentindo abandonado, né? Que nada está do jeito que a gente quer, que de repente parece que Deus nos abandonou. Esse sentimento é muito comum no ser humano. Mas nós buscamos na Gênesis, no capítulo 2, do item 20, ele vai falar sobre a providência divina. E aí ele diz assim: temos como base o princípio de que a providência divina é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. A ação providencial se manifesta por quê? Porque Deus está em toda parte, tudo vê, tudo preside, mesmo as coisas mais insignificantes. Então, às vezes a gente tem aquela visão assim, né? Nós damos muita importância às coisas insignificantes, né? Às coisas pequeninas, e na hora que o resultado vem oposto ao que nós desejamos, a primeira sensação que nos abate é que Deus não está presente, que Deus não nos ouviu, que Deus não nos valorizou naquele momento, né? E isso não é verdade, porque ele coloca aqui que mesmo nas coisas mais insignificantes, Deus está ali presente, nos fortalecendo, nos ajudando, né? Fazendo valer aquele momento, até porque Deus conhece a nossa pequenez e Ele sabe que o esforço que a gente faz para expressar o nosso máximo, que é o mínimo, né, para Deus, é o máximo para nós, tá? E aí ele vai dizer também o seguinte: a ação do Criador na criação é o que nós chamamos de providência. Então, como é que a gente detecta a providência divina? Através da ação de Deus na providência, no universo. A gente percebe o trabalho de Deus e visualiza que aquela situação pertence ao Criador. A gente sabe que aquilo não é obra do homem, né? O fato dessa ciência do todo demonstra a sua providência. Essa coisa de que Deus está em tudo, né? De que Deus preside tudo, sabe tudo e está nas coisas ainda que mínimas, é essa sensação confortável da sua providência divina. Por que Deus aloja exatamente numa parte interna do homem, que é a sua consciência? Para demonstrar exatamente a sua ação, né? E aí ele vai dizer, para que você possa ter uma noção da providência divina, fica aquele contexto da seguinte forma: que leis que regem o universo para que eu possa ter noção da providência divina? Aonde eu posso ter noção da providência divina? Tá? E aí ele vai dizer o seguinte: nos fluidos que nos envolvem. Nós somos envolvidos por fluidos vital, fluido universal, fluido cósmico. Somos envolvidos constantemente nos fluidos divinos. E esse fluido é que nos mantém evolutivamente falando, que nos faz crescer, que nos faz desenvolver, né? Isso é uma providência divina. Uma outra coisa que ele vai trazer são as frequências de sintonia com o universo. Olha que bacana. Tudo que eu faço está no universo. Eu penso, eu jogo no universo. Eu ajo, eu jogo no universo. Eu falo, eu jogo no universo. O Criador, percebendo que o contato entre eu e ele é o universo, o que ele faz? Ele faz com que o universo me devolva isso em forma de retribuição. Então ele vai criar uma frequência entre eu e o universo para que a ação dele se faça. Quantas vezes a gente está em momentos da nossa vida que você fala assim: gente, recebi uma bênção, graças a Deus, eu nem merecia isso. Merecia sim, porque quando você pediu, julgou no universo, o Criador, selecionando ali de acordo com as suas necessidades, ele te devolveu isto, tá? Então esse é outro mecanismo de visualização da providência divina. E o plano espiritual vai falar que as vibrações energéticas são igualmente as providências divinas. Né? Esse contato permanente que eu tenho com Deus, né? Disse da oração, da importância da oração, que me faz entrar em contato, sintonia com o universo, com Deus, né? É o processo de atendimento, porque eu entro nesse estado vibratório, né? De elevação, de psiquismo nobre, de influenciação positiva, e automaticamente eu consigo perceber a ação de Deus em minha vida, na vida dos que eu amo, na vida daqueles que estão perto de mim, seja no âmbito da intimidade ou não. Perceberam? E uma das coisas que a gente precisa perceber é que não importa o estado em que nós estamos, o grau em que nós nos encontramos. Desde o anjo ao batráquio, o Criador está ali sustentando, né? A gente percebe, por exemplo, a questão do raio do sol, né? O raio do sol, que é a expressão de Deus agraciando a humanidade, ele vem lá do mais alto e consegue chegar na lama, do mesmo jeito que ele envolve o anjo,
Então, olha a importância de nós visualizarmos que não há escolha, que não há privilégios. O benefício divino, a providência de Deus, ela se faz em todos os momentos, para todas as criaturas, para todos os seres e para todas as coisas, né? Para a planta, ela quem... a providência divina é quem nutre, é quem fortalece a semente para quebrar a cova, sair do buraco escuro e ir em direção à luz. É a providência divina que faz com que o animal ganhe força e quebre ali a casca do ovo, faz a ruptura do ventre materno, para poder romper e vir para a sua espécie. É a mesma força que rege o homem para chegar ao seu equilíbrio moral e evoluir, vencer etapas grandiosas na sua existência. É a providência divina se fazendo, né? Deus não escolhe, Deus não faz preferência. Ele é pai e na condição de pai, os seus recursos, as suas benesses atingem a todos. Perceberam? E aí o Emmanuel vai dizer no livro Rumo Certo, no capítulo 5, que somos todos beneficiários de Deus cotidianamente, do plano espiritual ao mundo físico. Então a gente de repente pensa assim, o benefício de Deus se faz lá no mundo espiritual, para os anjos, para os espíritos superiores. Não. Os benefícios de Deus se faz também para nós aqui, no mundo de expiação, no mundo de provas, no mundo de dores, onde a gente de repente pensa, ai meu Deus, o que vai ser de mim? E Deus fala, estou aqui. Vocês se lembram daquela mensagem linda das pegadas na areia, né? Onde o espírito, o autor é desconhecido, e ele vai contar uma história magnífica que ele diz assim, que determinada da época da vida, né, ele resolve andar na praia e ele estava sofrendo tanto que ele busca o amparo divino andando ali sobre as pegadas na areia, e ele resolve se abrir com Deus e ele começa a contar as suas dificuldades, as suas necessidades. E quando ele começa a contar, ele observa duas pegadas na areia. De repente, no auge, quando o sofrimento começa a ficar ainda maior, quando a dor, quando o contar começa a ficar mais sufocante, e ele olha, só tem uma pegada. Aí ele fala, né, com o universo, ele fala com Deus, meu Senhor, no momento mais doloroso da minha vida, na hora que tudo parecia muito mais desgastante, o Senhor me deixou sozinho. Aí a resposta é, não, este momento eu estava com você no colo. É quando você está no sofrimento ainda maior, é que Deus te abriga, te aconchega. A providência divina se faz principalmente quando a dor é muito grande, né? E aí ele vai dizer o seguinte, seja onde for, recorda que Deus está sempre em nós e agindo em nós. Olha que bacana, sempre em nós e agindo em nós. Para assegurar-nos quanto a isto, bastar-nos a prática da oração, mesmo ligeira ou inarticulada, que desenvolverá em nós outros a convicção da presença divina em todas as faixas da existência. Então, às vezes, você faz aquela prece corriqueira, rápida, né? A necessidade é muito maior do que o momento, né? Do que a realidade. E aí você faz aquela prece, Senhor, me socorre, me ajuda meu filho. E de repente, o Criador imediatamente se faz presente. Você faz aquela prece bem feita, bem montada, bem organizada, com aquela mesma necessidade de dialogar com Deus, e Ele se faz presente. Então é ali que você percebe, quando a resposta daquilo que você pediu, daquilo que você necessita, daquilo que você precisa, quando ela chega, imediatamente você consegue detectar a presença divina, né? Certamente, a prece não se fará seguida de demonstrações espetaculares, nem de transformações externas. Não preciso de artifícios, não preciso de subterfúgios para conseguir a resposta imediata de Deus. Bastar-me-á a confiança, a fé, a segurança. E ele vai citar como requisito exatamente isso. A confiança, a fé, a abnegação, para que Deus possa nos atender dentro das nossas verdadeiras necessidades. De novo, no universo, tudo se faz sobre a égide de Deus. E de acordo com Deus, a providência divina se fará exatamente dentro das nossas necessidades. Nada está sem a providência divina. Confiamos em Deus, confiamos na espiritualidade. Aquilo que parece escuro hoje, clarear-se-á para nós com muita segurança, tão logo a gente reconheça o poder de Deus. Hoje eu peço por coisas muito insignificantes, mas eu vou aprender ao longo do tempo, que eu vou pedindo, depois reconhecendo a grandeza de Deus. Eu só tenho que reconhecer. Gratidão a todos, obrigado pela oportunidade, que estes momentos possam realmente ser entendidos. Paz em Jesus. Obrigada, viu, amigos?